Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que, muitas vezes, tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor Santo, Deus de nossas vidas, governa a nossa mente agora, Pai. Nós suplicamos ao Senhor. E que tudo aquilo que vamos aprender da Tua Palavra, que seja pregada, Pai. Que desça para os nossos corações e ali seja pregada, Pai. Pedimos, Pai, aplica a Tua Palavra em nossos corações para que sejamos, Deus. Para que sejamos homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que vivem para a Tua glória e encontram prazer e se deleitam em viver para a Tua glória para todo sempre. Ó Deus, esclarece, Deus, a identidade do Teu povo. Uma visão, Pai, bem ampla do motivo pelo qual existimos, do motivo de sermos igreja, corpo do Senhor. Ó Pai, a nossa existência, a alegria, as dificuldades, os paradoxos, Deus, que nós nos deparamos nessa vida e nos deixam muitas vezes confusos. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que vejamos mais com lentes espirituais, Pai. Para que vejamos conforme o Senhor. E não queremos ver, Pai, a vida debaixo do sol, com lentes mundanas, ímpias, alheias ao Senhor, Pai. Somos filhos Teus, Pai. Servos. Fomos adotados pelo Senhor. E temos, então, todos os privilégios de filhos. Todo o cuidado, todo o carinho e amor de filho. Louvado seja, Pai, o Senhor. Quanto amor, Pai, em nossas vidas. Privilégio de sermos chamados filhos Teus. Controla, Pai, o nosso coração e a nossa mente. Nós suplicamos ao Senhor que apenas a Tua palavra, Pai, nos norteie agora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, tenho certeza que, ou quase certeza eu tenho disso, os adultos principalmente aqui, já se perguntaram por que é que aquela pessoa é má e ela prospera na vida? Por que é que tal pessoa pertence a tal religião de engano? Até mesmo assim a gente pensa. E aquela pessoa parece ser uma pessoa feliz. Por que é que ela prospera? Porque ela tem uma boa vida. Mas mais ainda quando nós vemos um criminoso que de contínuo parece que Deus está em silêncio, parece muitas vezes que não há uma intervenção divina, que ele continua vivendo uma vida de crime, ele continua enchendo os nossos olhos de perplexidade. Parece que ele vive uma vida boa, parece até mesmo que o crime compensa. Mas muitas vezes nós não vamos tão longe para olhar para um criminoso. Nós olhamos na nossa vizinhança, nós olhamos na nossa família, nós olhamos bem próximo de nós.
Queridos, nós temos que ter bastante cuidado quando nós olhamos para esses paradoxos da vida, para que não caiamos em engano, para que nós não erremos e assim não vivamos também vida ímpia, achando que uma vida ímpia, de fato, compensa. É como uma mentira, irmãos. Veja, eu odeio a mentira, eu odeio a falsidade. Sabe quando é que você odeia a mentira e a falsidade? Quando ela prejudica você, quando ela é contra você. Mas quando você vai sobressair-se sobre alguém, quando você vai adquirir algo, quando você vai ganhar algo com aquela mentira e com aquela falsidade, aquilo é feito com tanto prazer, aquilo é feito com tanto gosto, aquilo é tão planejado minuciosamente, e você vai lá e executa. E quando você conquista, quando você vence, aparentemente por causa daquela mentira ou por causa daquela falsidade, você tende a transformar aquela mentira e falsidade em algo correto. Eu tenho quase certeza que todo mundo já passou por isso. Olha, é uma mentira, mas como você conseguiu vencer algo, como você conseguiu sobressair sobre alguém ou sobre uma situação, no seu coração parece que aquela mentira ela é boa, serviu para o bem essa mentira. Uma mentira em ocasiões oportunas, ela é boa. A gente vai cair nesse pensamento maligno, nessa conclusão satânica, porque nos beneficiamos com isso. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa visão de mundo, porque se na nossa cosmovisão de mundo, nessa visão do todo no mundo, nós não tivermos lentes espirituais, se a gente continuar olhando numa perspectiva abaixo do sol, abaixo do céu, nós vamos dar voltas, teremos vida vaidosa, porque os nossos olhos são vaidosos. Então observe, irmãos, a esse paradoxo do qual o pregador, que agora, alguém que tinha propriedade para dizer, olha, eu vivi uma vida vaidosa, não cheguei a lugar nenhum, posses, dinheiro, prazer, sabedoria, tudo que as pessoas mais almejam nessa vida, eu, mais do que ninguém, consegui. E eu mesmo estou dizendo para vocês, Israel, povo de Deus, não entrem por esse caminho, não enxerguem a vida dessa maneira, porque vocês vão chegar em lugar nenhum. Vocês vão ficar depressivos, ansiosos, vocês vão entender que a vida de vocês é inútil, que a vida de vocês é uma futilidade. Essa é a conclusão que vocês vão chegar para a vida. Vocês vão chegar para a vida. Vocês vão buscar na própria vida uma chave para desvendá-la, mas essa própria chave da vida não é encontrada debaixo do sol. Somente no Senhor Jesus Cristo, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Centralidade da vida, o propósito da vida. Tudo isso está em Cristo Jesus. Observem comigo, irmãos, por favor, mais um texto do pregador que então anuncia isso para Israel. Um Israel agora que cobiçava secularmente, que acordava e dormia pensando no mundão, conquistar o mundão aí fora, o lugar ao sol. Essa é a expressão que eu tenho usado, já que tanto no texto é debaixo do sol, um Israel que agora queria buscar o seu lugar ao sol. O pregador então continua dizendo a ele, versículo 15, tudo isso vi nos meus dias da minha vaidade, há justo que perece na justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Irmãos, parece que há uma contradição aqui com os ensinos de Cristo. Parece que há uma contradição. Veja, eu vi nos dias inúteis que eu vivi, tentando buscar um lugar ao sol, eu vi nesses dias inúteis da minha vida, os homens maus, os injustos, os ímpios,
tendo vida longa, enquanto os justos morriam na sua justiça. Espera aí, o que diz o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E ainda em Deuteronômio vai dizer sobre aquele que vive na lei do Senhor, ele vai ter vida próspera e longa. Espera aí, há uma contradição também. Há uma contradição com Mateus capítulo 5. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Espera aí, serão fartos? E como é que aqui ele está dizendo que o justo morre na sua justiça? E os ímpios e os homens maus, eles têm vida longa. Observe ainda o versículo 48 de Mateus capítulo 5. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Paulo já falou que essa perfeição nós não vamos alcançar enquanto aqui, mas o nosso alvo é essa perfeição. Mas então, peraí, essa linguagem do pregador parece dizer que uma vida então ímpia, uma vida injusta, uma vida desonesta, uma vida de perversidade é recompensável? Vale a pena? Será que é isso que ele está dizendo? Então sigamos o versículo 16, irmãos. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas, versículo 17, demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Irmãos, piorou a situação. A coisa ficou mais negativa ainda. Será que uma vida então de injustiça, uma vida de impiedade, compensa? É isso que o pregador está dizendo. Nós vemos no Salmo 73, irmãos, o salmista lamentando, inclusive, e chega quase que a esse mesmo pensamento. Salmo de número 73. Pelo menos os versículos 12 ao 14. Observem que linguagem. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. O salmista chegou a pensar também assim, que viver uma vida justa não valia a pena. O pregador então vai dizer algo que parece ser negativo. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que ouvimos nos sermões. Se ele não foi expositivamente esclarecido para a igreja. Demasiadamente injusto aqui, o que ele quer dizer é uma resposta já para o versículo 15. Não pense que uma vida injusta traz boa recompensa. Não é isso, ele vai dizer, não sejas demasiadamente injusto. Espera aí, pastor, mas está claro o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, você pode ser um pouco injusto. Você não tem que ser muito justo, não, muito honesto, não. Você pode, de vez em quando, mentir se for para sobressair, se fosse para alguma utilidade, você pode ser desonesto. Demasiadamente justo que ele quer dizer é, não pense que com seus atos de justiça vocês vão conseguir prolongar os seus dias na terra. A tradução aqui seria super justos. O pensamento de que se eu for super justo, super honesto, eu vou mudar os eternos desígnios de Deus na minha vida. Eu vou cada vez mais buscar ser honesto com a finalidade, veja, com a finalidade, não porque eu temo a Deus, não por simples obediência a Deus, não porque eu sou um santo, santificado pelo Senhor a cada dia, pela ação do Espírito Santo, ouvindo a sua palavra, mas simplesmente porque há um propósito para mim. Eu vou prolongar os meus dias na terra, porque eu vou ser uma pessoa mais rica,
Então a minha honestidade vai me fazer prosperar. É isso que ele está dizendo então. Não pense que você acumulando justiça sua, você vai ter uma vida mais próxima e longa. Não pense que você vai mudar os eternos decretos de Deus, porque isso é soberba. E o que é que Provérbios nos diz? Escrito pelo próprio pregador, a soberba traz o quê? A ruína. O homem que é soberbo, ele vai ser destruído. O homem, quanto mais ele é soberbo, cada vez mais próximo dele está a sua destruição. Então, o homem que pensa que com os seus atos de justiça, ele vai conseguir mudar os desígnios de Deus, ele vai trazer mais riqueza, ele vai viver muito mais a sua vida boa, ele está tentando mudar os planos de Deus. Irmãos, quantos jovens nós vemos na vida que morrem cedo, pessoas boas. Vamos lá no começo de tudo? Abel. O jovem Abel, que com toda a sua justiça foi assassinado pelo seu irmão Caim. E sabemos que aquele miserável filho das trevas casou, teve filhos, teve terras. Aparentemente, aos olhos debaixo desse sol, quem prosperou foi Caim, quem se deu bem foi Caim, com toda a sua inveja e sua maldade. O que dizer então? Tem muitos outros casos na Bíblia, mas o que dizer então do jovem Estevão, que viveu sua vida justa diante de Deus e foi apedrejado até a morte? E, pastor, isso de fato, isso leva a gente à confusão. Então, eu quero tirar a confusão da sua mente. Veja, você, com seus próprios atos de justiça, não vão conseguir fazer nada, porque os nossos maiores atos de justiça, eles são considerados como trapos de imundícia. Tudo aquilo que você tem acumulado como justiça e tem dito, Deus vai olhar para mim e vai dizer, ou então a vida vai olhar para mim e vai ser favorável para mim, porque eu sou uma pessoa justa, eu tenho acumulado isso. Eu tenho sido justo com esse propósito, não simplesmente porque eu fui chamado para fazer isso, fui chamado para ser justo, para ser santo. Terrível esse pensamento. Então ele vai dizer, olha, não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Lembra do que no capítulo 1, o próprio pregador disse sobre o ser muito sábio? Vocês lembram do que ele disse? Ele disse, olha, ser muito sábio é enfado, ser muito sábio traz tristeza. E aí nós vimos na pregação, porque quando se é muito sábio, quando se busca entender os porquês da vida, mais triste você vai ficar. Quando você conhecer cada vez mais a maldade do homem, a miserabilidade do homem, quanto mais você se aprofundar nisso, mais triste você vai ficar, como você vai entender a maldade do ser humano, como a queda do homem foi grande, como arruinou a sua própria vida. Então ele vai dizer, olha, não busque exageradamente ser sábio, se aprofundando nessas coisas. E ele diz então, olha, por que te destruirias a ti mesmo? Eu já disse, né, que a soberba, ela traz consigo a ruína. Isso vai destruir vocês. Não façam isso. Não se destruam. Não sejam demasiadamente perversos, nem sejam loucos. Veja, se não é para ser demasiadamente perverso, então o pensamento é que eu posso ser um pouco perverso? É isso, irmãos, que ele está querendo dizer? A gente sabe daquele que é perverso, que ele morre antes do tempo. Aquele jovem que entra no mundo do crime, no mundo das drogas, e ele morreu tão cedo, a sua vida foi ceifada porque entrou pelo caminho mau. Nós temos conhecimento disso. Veja, não ser demasiadamente perverso o pregador está dizendo, e ele vai dizer aqui na frente no versículo posterior, não há um justo sequer. Aquilo que Paulo, parafraseia, aquilo que Paulo escreve então aos romanos, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele está dizendo, mal você é, injusto você é. Naturalmente nós somos maus. A nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza adâmica, que nós herdamos de Adão em pecado, ela nos arrasta para baixo, para sermos pecadores. Pecador você já é, injusto você já é. Agora, não piore as coisas. Não piore as coisas, meu irmão.
Você já é um pecador naturalmente, porque você nasceu em pecado, porque em pecado sua mãe lhe concebeu, é assim que diz o salmista, e você quer piorar as coisas. Ele diz, isso é loucura, não faça isso. Não pense, porque eu já sou um homem mau, então eu vou me entregar à maldade ainda maior. Pois nós sabemos que existe uma esperança acima do sol. Há uma esperança no sol da justiça, que é Cristo Jesus. Então, num pensamento nosso acima do céu, que há uma esperança no sol da justiça, há uma esperança em Cristo Jesus, nós, logicamente, que não vamos ser demasiadamente injustos. Rapaz, eu já tenho esse vírus mortal em mim, que é o pecado, eu fui curado por Cristo Jesus, ainda não plenamente, né? Ainda não porque eu ainda habito nesse corpo, mas já há uma promessa, há uma garantia absoluta de que eu vou ser salvo completamente naquele grande dia. Já sou, né, salvo, mas ainda não completamente, porque eu ainda habito nesse corpo pecaminoso. Eu não vou ser demasiadamente perverso, porque isso é loucura, e eu não vou tornar a minha vida mais breve, não. Eu quero estar aqui quantos dias o Senhor quiser que eu viva. Não quero fugir dos propósitos de Deus. O versículo 18 diz, irmãos, então: bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus, tudo isso sai ileso. Irmãos, o que é isso e aquilo que ele está falando? Isto e daquilo. É o que ele falou no versículo 16 e 17. Não seja super justo com essa finalidade, não seja um super sábio com essa finalidade. Não seja louco. São essas coisas que ele está, isso e aquilo. Não deixe de considerar essas coisas. Porque essas coisas não têm serventia nenhuma. Agora, quem teme a Deus, de tudo isso vai sair ileso. Retenhas isso e aquilo. De não ser super justo, super sábio, com essa finalidade de tentar manipular o tempo e as coisas, porque nós não somos deuses, isso é soberba. Agora, tema a Deus. Olha, um dos principais conceitos de temer a Deus, verdadeiramente, é reconhecer a sua limitação. Uma das principais coisas que o pregador quer dizer a Israel, quer dizer ao nosso coração nessa manhã é: se você teme a Deus, você reconhece a sua limitação, a sua finitude, a sua incapacidade de mover as coisas, de fazê-las acontecer. Embora pareça que controlamos muitas vezes, parece que somos donos do nosso próprio nariz e parece que vivemos com autonomia. Então ele diz: teme a Deus. Se você quiser ficar livre dessas coisas, se você quiser ficar livre de morrer antes do tempo, se você quiser ficar livre da tentativa soberba de prolongar a vida e de melhorá-la com seus próprios atos, veja, destruição, se você quer ficar livre dessa destruição, tema a Deus. Submeta-se a Deus, ao controle, ao governo, ao seu senhorio. Observe, irmãos, então, o que diz o versículo 19. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. O que é que ele está querendo dizer aqui? Não pense que eu estou desprezando a sabedoria. Eu não estou dizendo aqui para vocês deixarem de estudar e deixarem de agir com sobriedade. Não é isso. Ele tinha que colocar isso para que as pessoas entendessem que ele não é contra a sabedoria. Ele quer dizer que a sabedoria, inclusive, e aí ele usa uma hipérbole, ela é mais forte do que 10 poderosos que há na cidade. Podemos dizer os poderosos da nossa nação, os reis, podemos colocar como os reis, porque os poderosos de uma cidade, os poderosos de uma nação, as decisões deles é que dão vida, que prolongam uma boa vida para a nação, ou que encurtam uma vida de uma nação.
Eles podem trazer ruínas ou podem trazer prosperidade, alegria ou tristeza para uma nação nas suas decisões, com os seus decretos. Ele está dizendo, aquele que tem sabedoria, e o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o que ele acabou de dizer, teme a Deus. É exatamente isso. Veja, você temendo a Deus, esse tipo de sabedoria vale mais do que os governantes, do que aqueles que decidem sobre a vida dos homens debaixo desse sol. E aí Paulo, parafraseando aí o versículo 19, aquilo que Paulo parafraseia lá aos Romanos, né? Aqui o pregador já disse, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Dando resposta àquilo que ele já falou anteriormente, que eu falei que ia dizer. Olha, não adianta, vocês não vão controlar, vocês já são homens pecadores. Não adianta achar que vocês vão se tornar perfeitos, porque vocês não vão conseguir ser, só não queiram piorar as coisas e nem querer torná-las perfeitas, achando que vão manipular as coisas, porque vocês não são Deus. Não apliques ao coração, diz o versículo 21, todas as palavras que se dizem, pois para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Irmãos, veja só, eu quero ter conhecimento de tudo que está acontecendo. Eu posso dar um exemplo para vocês? Quando um pastor ele tem conhecimento de absolutamente tudo que está acontecendo na igreja, ele consegue ouvir que tal pessoa está falando mal dele. Isso é tão frustrante, né? A minha vida, a integralidade da minha vida e da minha família é viver para vocês. Nunca é, ainda que aconteça, de mim e da minha família pecar e magoar vocês. A nossa intenção de viver é viver servindo a igreja. E aí quando a gente procura saber demais, olha, tal pessoa falou mal do Senhor. Tal pessoa falou mal da sua família, falou mal do seu ministério. E, queridos, é terrível. Não procure, porque se você for procurar, você vai saber que os teus servos, que os teus empregados, eles te amaldiçoam. Mas espera aí, não fique se achando o dodóizinho, o coitado, não, porque você também faz a mesma coisa. Quantas vezes, pastor, você não já se flagrou falando mal de alguém, dizendo que tal irmão é estúpido, ou qualquer outro nome que eu possa dar pecaminoso a alguém por causa de uma má ação? Sidney Greidanos, quando comenta esse texto, ele vai dizer, olha, alguém que te amaldiçoa, ele vai usar a ilustração de alguém que vem numa rodovia e ele vem ultrapassando um carro de maneira imprudente e ele coloca a tua vida em risco ou a vida da tua família. Tu também não faz isso? Tu também, quando está apressado, tu também não está, nesse exemplo, amaldiçoando outras pessoas? Tu também não faz as tuas ultrapassagens também arriscadas e colocando outras pessoas em risco? Não se apegue a essas coisas, não. Não se apegue a essas coisas. Então, irmãos, até aqui o versículo 22. Olha, olhando para esses paradoxos da vida, cuidado com a sua interpretação, cuidado com as lentes que você tem usado, para que você não caia num desestímulo tamanho, numa angústia, e você venha a desistir de ter uma vida justa diante de Deus, de uma vida que teme a Deus, não uma vida de justiça própria, mas uma vida diante do Senhor cheia de temor. O que o Senhor nos ensina, queridos? Mateus capítulo 23, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 23. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu falei no começo que é um aparente contraste com o ensino do nosso Senhor Jesus, de que nós devemos amar a justiça, ter fome e sede de justiça, entendendo que era apenas um aparente contraste,
Não é isso que o pregador estava dizendo, desestimulando, mas muito pelo contrário. Vamos ouvir o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive aquilo que no Novo Testamento o apóstolo entendeu do ensino do nosso Senhor Jesus. Mas Mateus capítulo 23, no versículo 23 ao versículo 24. Ai de vós, escribas, sobre o ser demasiadamente justo, tá, irmãos? Esse é o ensino, depois de ter sido exposto o texto, do que o pregador quer dizer. Qual é o ensino de Jesus? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual? A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Queridos irmãos, dão dízimo disso, daquilo outro. As coisas importantes, você não dá a mínima para fazer. Já dou o dízimo. Que aqui na nossa igreja, inclusive, tem gente roubando a Deus. É tão triste, irmãos, dizer isso. Mas eu preciso dizer, roubando a Deus, manipulando. Isso é soberba. Manipular o seu dízimo. Manipular aquele instrumentozinho do qual o mundo se mata para ter. Você também tem se assemelhado com o mundo. Você não tem usado para a glória de Deus. Mas veja, dá o dízimo. E as coisas fundamentais da sua vida, de temor ao Senhor, você não tem feito. Por que é que você não dá o dízimo e faz as outras coisas? Por que é que você acha que só dá o dízimo, aquelas coisas que todo mundo vai ter conhecimento? Eu quero que você faça aquilo do qual as pessoas não estão vendo, do qual não traz ênfase para você, status para você diante da comunidade, diante dos outros crentes. Vocês engolem um camelo, mas coam um mosquito. Ser demasiadamente justo leva a gente à hipocrisia, leva a gente ao farisaísmo, ser religioso demais, ser justo demais. Senhor Jesus Cristo nos ensina dizendo, tomem cuidado com isso, ai de vocês. Esse ai significa uma maldição. Eclesiastes coloca como uma destruição. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, irmãos. Romanos capítulo 10. Eu tenho que correr, irmãos. De vez em quando eu lembro, mas nós já estamos no final. Os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo e Novo Testamento. Romanos capítulo 10, versículo 2 ao 4. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo o quê? A justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não a sua própria, mas em Cristo. Ainda, queridos, em Mateus, eu queria que você voltasse a sua Bíblia para Mateus, capítulo 9. Se você não quiser abrir, eu queria que você escutasse com bastante atenção. Mateus, capítulo 9, no versículo 13. Veja. Mateus, capítulo 9, no versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Veja, eu quero misericórdia, eu não quero aquilo que vocês podem fazer com suas mãos, que são os holocaustos, que são os sacrifícios. Todo mundo está vendo você ir lá e levar lá na frente para o sacerdote o seu sacrifício, o seu animal. Veja, eu vim chamar injustos, eu vim chamar
pecadores, para que eles se arrependam e sejam salvos. Imagina, se você é demasiadamente justo, veja que terrível, não foi você que o Senhor Jesus veio chamar. Considere-se, irmãos, considere-se pecadores e merecedores, carentes, necessitados, pobres, precisando da graça do Senhor, das insondáveis riquezas que estão em Cristo Jesus, da justiça dele e não da minha. Lá em 1 Coríntios, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a maravilha de que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, essas informações do próprio Cristo, observe que ele mostra que entendeu. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, o quê? Exatamente aquilo que Salomão falou, sabedoria e justiça e santificação e redenção, ou seja, sabedoria e justiça, santificação e redenção, não destruição e não morte, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, e não na sua demasiada justiça e exagerada sabedoria. Que maravilha, irmãos, eu tenho que ler isso de novo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Exatamente aquilo que o pregador está falando. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo não nos prometeu nesta vida, em momento algum, uma vida longa e próspera, da qual aquele paradoxo parece empurrar muita gente a entender que uma vida de justiça parece que não leva a nada nesse mundo. Nós vivemos uma vida justa por temor ao Senhor aqui, ainda que percamos tudo, ainda que sejamos oprimidos, assim como o Senhor Jesus Cristo, em tudo ele foi humilhado, em tudo ele passou mal nessa vida, mas como ovelha muda, ele não abriu a sua boca e foi até o matadouro. E o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele foi exaltado, acima de qualquer outro nome, acima de qualquer anjo, de qualquer ser celestial, acima de tudo, de todos, ele foi exaltado. Mas ele perdeu tudo. O próprio Satanás vem dizer, olha, se você se prostrar e me adorar, olha aí o que é que eu posso dar a você. Ele rejeitou todas essas coisas quando foi tentado por Satanás. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, não promete uma vida próspera para vocês nesse mundo. Uma vida sem problemas nesse mundo. Isso é mentira dessa igreja que se diz evangélica. Venha para Jesus que sua vida vai ficar bem fácil de ser vivida. Que todos os seus problemas vão se acabar. Isso é mentira, isso aí é Hakuna Matata. Isso aí é o desenho da Disney, do Rei Leão. É mais uma historinha, é mais um conto. Isso é mais uma piada mentirosa de mau gosto. O que o Senhor Jesus Cristo nos promete, irmãos, está em João capítulo 10, versículo 27 ao 28. João capítulo 10, do versículo 27 ao 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém. Se você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, deseja uma vida sem dor, se você deseja, irmãos, uma vida sem nenhum peso, sem nenhum fardo, se você deseja uma vida sem lágrimas, se você deseja uma vida longa e próspera, perca a sua vida aqui, porque o próprio Senhor Jesus disse, aquele que quer ganhar a sua vida, aquele que quer achar a sua vida, perdê-la-á. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus Cristo veio chamar você, pecador, com as suas próprias mãos, com suas próprias obras, seja ela em demasia, seja buscando pelos seus próprios conhecimentos e sua sabedoria exagerada, o ser e o viver diante de Deus, você não vai chegar em lugar nenhum, porque o pregador disse, eu vivi nos meus dias vivendo uma visão humana,
nos meus dias de futilidade, nos meus dias de vaidade, eu vi essa tragédia, mas o temor do Senhor, todas essas coisas vai nos livrar, vai nos tornar ileso. E nós aprendemos que nesse temor do Senhor, na sabedoria de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, nós vimos outro ensino, que em primeiro lugar Ele chama nós que somos pecadores, nós que entendemos a nossa finitude, a nossa miserabilidade, nós que nos rendemos a Ele, e nós entendemos que Ele nos reveste de sua justiça, que Ele nos reveste de sua sabedoria. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por Cristo Jesus, porque há uma esperança para nós que está acima do sol. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.